Olá, pessoal. Sou o professor Wagner, professor de matemática lotado no Instituto Federal de Minas Gerais, campus Betim. O intuito dessa apresentação é fazer uma discussão, alguns pontos relevantes do edital do Profimate Ingresso 2026, que foi publicado recentemente, e apresentar também o nosso projeto, um projeto de extensão, o ENA Profimate 2025-2026. Inicialmente, vamos realizar uma apresentação e comentários do edital do Profimate, que foi publicado recentemente, 15 de 8 de 2026, sexta-feira. Posteriormente, falaremos sobre as notas de corte, principalmente na edição anterior de 2025, para que você possa se apoiar, tomar uma decisão favorável em relação à sua inscrição. Vamos também fazer uma análise qualitativa e quantitativa dos conteúdos que mais foram cobrados no ENA em edições anteriores, fazendo essa abordagem para que você possa maximizar os seus estudos. E, por fim, vamos apresentar o nosso projeto ENA Profimate 2025-2026, que está vinculado ao IFMG e o IFPE, que eu tenho muito orgulho, muita satisfação de ser o coordenador, juntamente com o professor Carlos Clay. Começamos, portanto, da primeira página do edital, que foi publicado no dia 15 de 8 de 2025, na parte da manhã. As inscrições elas iniciam na segunda-feira, dia 18 de 8 de 2025, e vai até às 17 horas do dia 30 de 9 de 2025, horário de Brasília. Cuidado que muitos podem pensar que vai até às 23h59 desse dia 30, mas não é. Muitos concursos realmente vão até às 23h59, mas nesse caso específico, sugiro que você entre na página, eu vou deixar na descrição desse vídeo, juntamente com outros links importantes. É importante que você faça antes das 17 horas. Nunca deixe para fazer em cima da hora. As provas vão acontecer no dia 1º do 11 de 2025, das 14 horas até as 17 horas, ou seja, 3 horas de prova, horário de Brasília. Vamos apresentar alguns pontos relevantes do edital. Primeiro, em relação às datas para matrícula e requisitos mínimos. São dois períodos. O primeiro período de matrículas somente para professores da rede pública, sendo ela municipal, estadual ou federal. Esse período vai até 3 de 12 de 2025. Não completadas as vagas nos diversos polos, eu vou mencionar isso na sequência, tem um segundo período de matrículas, e aí inclui-se os professores da rede privada. Vai até 22 de 12 de 2025. Quais são os requisitos mínimos que já estão previstos no edital item 2, especificamente no 2.1? A linha A, ser portador de diploma de curso de graduação reconhecido pelo MEC em qualquer área. Então não precisa ser de matemática, respeitando as normas de cada instituição associada. Esse requisito tranquilo. Temos que preocupar com o segundo requisito. Tem que atuar como professor em exercício pleno, no caso da docência, com cargo, ou seja, com vínculo funcional, no momento da sua matrícula. Então, nesse sentido, você vai precisar, e eu vou falar na sequência, de uma declaração da sua chefia imediata ou do seu diretor, que você está no vínculo como professor, mesmo que seja temporário, designado, substituto, sem problema algum. Você tem que ter esse requisito no momento da sua matrícula e tem que estar na docência de matemática. Então, isso é muito importante no momento da sua matrícula, ok? Sabemos que o Profimate ele tem um viés mais direcionado para professores da rede pública, mas é óbvio, a gente tem também vagas para professores da rede privada, principalmente que esse ano houve um aumento no quantitativo total de vagas, que eu vou mencionar na sequência. O que diz o item 2.4 do edital? As vagas não preenchidas por professores das redes públicas de educação básica poderão ser ocupadas por professores das redes privadas da educação básica, desde que observados os pré-requisitos do item 2.1 deste edital, que a gente mencionou anteriormente, tendo graduação em qualquer área do conhecimento e ter também um cargo funcional como docente de matemática, podendo ser temporário, substituto, designado, efetivo, enfim, em um percentual de até 30% do total de vagas efetivamente preenchidas por professores das redes públicas. Cuidado aqui, não é 30% do total de vagas daquele polo, e sim 30% das vagas que foram preenchidas pelos professores
das redes públicas. Vamos citar um exemplo para ficar mais fácil essa situação. Suponhamos que um polo tenha 20 vagas, e aí somente 16 professores das redes públicas alcançaram igual ou maior que 15 acertos. Por exemplo, 50% da prova são 15 acertos. Então, 16 professores estão lá classificados. Sobraram 4 vagas. A gente vai ter que calcular 30% de 16, 30% das vagas que foram preenchidas. E vai dar 4,8. Como é até 30%, então eles vão poder chamar 4 professores da rede privada. Então você que é da rede privada, você tem alguma chance, não é uma chance igual ao professor da rede pública, por isso que no momento da matrícula eu vou mencionar na sequência. Se você é professor da rede pública e também da rede privada, é muito interessante que você coloque que você está atuando na rede pública, que você tem uma probabilidade bem maior, né, de poder alcançar a sua vaga, ok? Com relação às inscrições, vamos ler o que diz o item 3.1.1. No ato do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, o candidato deverá se atentar por 4 situações. As 2 primeiras, bem tranquilas. Item A, informar os dados pessoais de identificação e de contato. B, informar os dados de sua formação acadêmica, graduação em qualquer área do conhecimento. Agora, cuidado, vamos atentar ao item C, informar os dados de sua atuação profissional na docência de matemática na educação básica, explicitar se no ato da inscrição atua na rede pública ou somente na rede privada. Se você atua nas duas, você vai ter que marcar na rede pública, é mais vantajoso para você. E item D, cuidado, se você colocar determinado polo, não pode mudar depois. Selecionar a instituição associada, que é o polo, inclusive o campus, se for o caso, onde pretende cursar o Profimate. Então, lá na situação do formulário, vai ter para você marcar. E se você marcar um determinado polo, durante o processo, não tem como mais alterar. Existem 3 listas que são divulgadas em cada polo. A lista 1 dos aprovados e classificados, redes públicas, formada exclusivamente por candidatos professores das redes públicas da educação básica, que atuem na docência de matemática em número igual ou inferior ao número total de vagas disponíveis na respectiva instituição associada. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que um polo tenha 20 vagas e todas as 20 vagas foram completadas, ou seja, os professores das redes públicas atingiram mais ou igual a 15 pontos. Então, esses 20 estão nessa lista número 1. Existe uma lista 2, são as vagas remanescentes, são os aprovados, ainda professores das redes públicas, composta exclusivamente por candidatos professores das redes públicas da educação básica, que atuem na docência de matemática, aprovados no exame na respectiva instituição associada, mas que inicialmente não estão classificados dentro da quantidade de vagas disponíveis nesta instituição. Então, suponhamos que, vamos pensar, no momento da matrícula lá, até 3/12, 5 professores não comparecem, não fazem a sua matrícula. E aí entra-se a lista 2. Esses 5 professores que estão classificados, ou seja, que estão aprovados e atingiram mais do que 15 questões em 30, eles estão nessa vaga, nessa lista de reserva, que é a lista 2, professores das redes públicas. Mas vamos pensar lá na lista 1, que dos 20, somente 15 atingiram mais do que, por exemplo, 15 pontos ou igual a 15 pontos. Aí sim entra a lista 3 que eu mencionei anteriormente. São os aprovados das redes privadas, formada exclusivamente por candidatos professores das redes privadas da educação básica que atuem na docência de matemática, aprovados no exame da respectiva instituição associada. Ou seja, aquele exemplo que eu dei, se um polo tem 20 vagas, somente 16 professores conseguiram 15 ou mais acertos no Exame Nacional de Acesso. Então, sobraram 4 vagas. Então, calcula-se no máximo 30% das vagas que foram preenchidas. 30% de 16, que representa 4,8. Então, é até 4,8. Como ainda tem 4 vagas, essas 4 vagas, no máximo, pode ser atingida com professores da rede privada. Com relação aos documentos importantes para a matrícula,
o item 8, especificamente o 8.9, trago aqui 3 itens relevantes. O primeiro já é um pré-requisito, você tem que ter o diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação em qualquer área do conhecimento. Eu vou destacar os 2 itens, que é bastante importante, temos que nos ater a ele. Item B, declaração do diretor da escola ou quem legalmente o substitua, de que se encontra atuando na docência de matemática, na educação básica, com firma reconhecida e com data anterior máxima de 30 dias, vedada a autodeclaração, sendo dispensado o reconhecimento de firma se diretor de escola da rede pública. Então, se você é professor da rede privada e foi convocado, você tem que ter essa firma reconhecida da assinatura do seu diretor ou quem está substituindo. Se for de escola pública, não precisa reconhecimento de firma. Isso item C vai estar mostrando com maior ênfase. Se professor de matemática da rede pública da educação básica, basta o contra-cheque ou a declaração da Secretaria de Educação, estadual ou municipal, com data anterior máxima de 30 dias ou ato de nomeação no Diário Oficial. Então, esses são os 3 principais documentos. Obviamente tem mais. Por exemplo, se você for da rede privada, a sua instituição tem que estar cadastrada de acordo com as normativas vigentes, né? Você também tem que assinar um termo, né, de compromisso ali, de bolsa. São vários aspectos relacionados a documentos na matrícula, mas os mais relevantes são esses, principalmente o B e o C. Com relação às bolsas de estudos que são gerenciadas pela CAPES, vai ter um edital específico no início de 2026. Se a gente tomar por base do ano passado, Profimat 2024, ingresso 2025, as bolsas eram no valor de 2.100. Com isso, o curso ele é 100% presencial e com início em março de 2026. Já teve edições em que era semipresencial, algumas disciplinas de verão que eram feitas de forma online. Cada instituição tem o seu calendário específico, inclusive já está no edital os dias, mas não necessariamente serão aqueles dias. São dias que os polos disponibilizam, mas eu vou falar na sequência. Já está previsto no edital os polos, que são as instituições parceiras que participam do Profimat Ingresso 2026. Mas vamos tomar como referência o ano passado. Eram 1.600 vagas nos diversos polos. E a inscrição, taxa de inscrição, R$ 82. Como ficou para esse ano? O número de vagas aumentaram, 1.797 nos diversos polos. Isso é muito bom, dá uma oportunidade maior quem é da rede privada, porque como um quantitativo maior de vagas, pode ser que muitos polos não completem essas vagas. E a taxa aumentou de 82 para R$ 90. Se vocês olharem com detalhe lá no edital, você vai ter lá os dias e horário das aulas. Você vai ter também o e-mail do coordenador, você vai ter o telefone do coordenador do polo que você tem interesse. Então, é importante que se você, por exemplo, está na rede pública e as suas aulas são concentradas, por exemplo, nas segundas, terças, quartas e quintas, se você identificar que ali, naquele polo, as aulas são sextas e sábados, talvez seja mais fácil para você se organizar. Mas suponhamos que as suas aulas estão concentradas nas terças, quartas, quintas ou sextas, lá por exemplo, como professor do estado ou município. E aí você não tem essa condição de uma aula na segunda-feira. Alguns polos têm disponibilidade de segunda, tem até todos os dias. Então é importante que você entre em contato com o coordenador, após, obviamente, que você for aprovado, e aí você vai conseguir ter aí uma flexibilização para talvez alterar lá na sua instituição os seus horários, né? Para que você possa, de fato, cursar o mestrado sem ter tantas dificuldades, ok? Ainda com relação aos polos, as instituições parceiras, vamos tomar como referência o Profimat Ingresso 2025. O nosso projeto ENA Profimat 2025/2026, que eu vou apresentar na sequência, nós fizemos um levantamento através dos monitores, projetos de extensão que eu sou coordenador lá na minha instituição. Alguns alunos conseguiram fazer um levantamento de todos os polos que estavam vinculados ao Profimat em 2025. E conseguimos
com muito custo, porque alguns polos não divulgam essas notas, então a gente tem isso para oferecer para você que participar do nosso projeto. Vamos fazer essa abordagem para que você possa se orientar na tomada de decisão em qual polo fará sua inscrição. Se é aquele que a nota de corte é maior, mas que está perto da sua residência, ou aquele que está um pouquinho mais longe, mas a nota de corte é bem menor. Então essas informações vamos passar se você estiver participando do projeto, que foi um levantamento que demorou bastante. Um levantamento que demorou, acredito que uns 4 a 5 meses para fazer toda a coleta dessas notas. Mas lembrando que essas notas não são 100% fidedignas. Muito cuidado que algumas instituições, alguns polos, esses polos oferecem, por exemplo, cotas, através aí de legislações municipais ou estaduais, e aí pode ser que a nota aumente um ponto, reduz um ponto, 2 pontos, enfim, por conta dessa situação das cotas. E nesse caso, só para a gente ter uma referência, em Maceió, com 27 vagas, a nota de corte para ampla concorrência foi 20, mas a nota de corte, incluindo as cotas, foi 18. Então, o professor que tirou 18 e que estava lá nas cotas, de acordo com a legislação vigente daquela instituição, ele conseguiu entrar em 2025. Mas isso eu vou comentar na sequência e também, ainda finalizando aí o edital, vamos falar sobre o conteúdo programático. Com relação ao conteúdo programático do Profimate 2026, a única alteração, ou seja, que acrescentou em relação ao de 2025, foi o item N, equações e inequações racionais, irracionais e modulares. Mas os nossos professores, os nossos mestres do projeto ENA Profimate 2025-2026 já abordaram esse assunto durante o projeto e também continuarão abordando nessa parte agora mais intensiva. Portanto, nós já temos catalogado todas as questões que já foram cobradas em edições anteriores por conteúdo, que eu vou inclusive mostrar na sequência, abordando o projeto em sua amplitude. O projeto ENA Profimate 2025-2026 é um projeto de extensão que visa capacitar professores para o ingresso ao Profimate. Mas não só isso, capacita também pessoas que têm interesse em fazer concursos públicos, professores que estão na docência, que têm interesse em aumentar os seus conhecimentos em matemática, enriquecer com um rigor matemático maior, e, obviamente, esses professores são fatores multiplicadores dentro de suas salas de aula, que vai melhorar a educação no país através dos seus conhecimentos. Hoje o projeto está vinculado e registrado no IFMG Campus Betim, sob a minha coordenação. Temos a parceria com o IFPE Campus Cabo de Santo Agostinho, cujo coordenador é o professor Carlos Clay. Vou mostrar a nossa equipe na sequência e toda a dinâmica do projeto. Lembrando que o nosso projeto é todo gratuito, com exceção de uma taxa de inscrição pequena, que é utilizada para fomentar aí a fundação de apoio, que gerencia todos os recursos, as inscrições, para fomentar também os nossos monitores. Somos 4 monitores, tem um monitor de TI e também os aspectos tecnológicos que tivemos que adquirir para que a gente possa oferecer um curso de qualidade. Porém, não tem mensalidade e eu vou discorrer na sequência sobre o nosso projeto. A nossa equipe é formada por 7 professores, sendo 6 mestres egressos do Profimate e um doutor. Eu estou na coordenação do IFMG Campus Betim, onde o projeto está registrado, com parceria com o IFPE Cabo de Santo Agostinho, cuja coordenação é do professor Carlos Clay Ladislau, e os colaboradores, mestre e doutor, os professores Eduardo Silva, do IFPE Campus Abreu e Lima, professor Everton Lira, do IF Sergipe, Campus Estância, professor Hélio Simonetti, IFMG Campus Betim, professor Leonardo Moura, IFPE Campus Pesqueira, e o professor Paulo André, da Rede Estadual do Ceará. Temos também monitor de apoio tecnológico em TI, o Fernando Cardoso, do IFMG Campus Betim. E 4 monitores que estão à frente aí do gerenciamento nas plataformas, que a gente tem um orgulho de apresentar também e agradecer todos os mestres colaboradores, o doutor, o professor Hélio, também
o apoio tecnológico do Fernando, que está sempre nos auxiliando, sempre de prontidão, e os 4 monitores, que para a gente, se não tivéssemos esses 4 monitores, realmente o projeto ele não estaria com essa qualidade que a gente tem hoje. São os monitores, todos os estudantes do IFMG Betim: Vinícius Siqueira, Matheus Pires, David Carvalho e Juan Augusto. Muito bem. Em relação aos números e evolução do projeto ENA Profimat. O projeto ele inicia em 2021, próximos ali da pandemia, com as aulas online. Proponente o professor Carlos Clay, onde foi o idealizador do projeto, e até os dias de hoje, né, nas 2 últimas edições, sob a minha coordenação, eu tenho a honra e o privilégio e o orgulho de apresentar esse crescimento, nessa evolução dos números nos aprovados. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado ajudamos a aprovar 133 cursistas. A nossa expectativa é que esse ano a gente consiga aumentar esse número. A gente também não preocupa só com as aprovações, a gente também está envolvido com a capacitação desses diversos professores que estão espalhados em todos os estados da Federação e Distrito Federal. Vou mostrar os números aí do projeto atual e a gente tem cursistas de todos os estados da Federação e também Distrito Federal. Isso é um motivo de muito orgulho, eu na coordenação, o professor Carlos Clay, e a gente fica bastante lisonjeado com esses números. Tá aí só com o aspecto de gráfico. Na edição anterior, 2024-2025, tivemos 2.069 inscritos. Então é um número significativo, né? Mas a nossa plataforma só contempla 1.000 vagas. Estamos na plataforma AVA, então existe vagas remanescentes e a gente tem aí a boa notícia que a gente vai abrir nesse primeiro momento, após a publicação do edital, 300 novas vagas. Mas falo isso na sequência. Muito bem. Em relação às inscrições que já aconteceram nesse ano, já temos 916 cursistas na plataforma. Obviamente, alguns já desistiram por conta da carga excessiva de trabalho e que provavelmente vão retornar, mas os números mostram por si só. O estado que está aí em vantagem, ou seja, em quantidade maior de cursistas, é o do Pernambuco, 130 até o momento. No Ceará, 110, tem o percentual correspondente, né, nessa situação. Minas Gerais com 101 cursistas e Goiás 86. Logo depois eu acho que vem São Paulo. Então isso é um motivo aí de estar provocando vocês cursistas para poder se motivarem, porque nós estamos na reta final, 2 meses e 15 dias. É uma preparação que realmente é pequena, mas de forma intensa. Se você já tem uma boa condição aí, se você tem um esforço, né, e uma boa vontade, com certeza você vai conseguir a sua aprovação esse ano. Então, eu convido você a participar do nosso projeto. As vagas já estão abertas, eu vou colocar na descrição o link do Agrega, que é a fundação que está nos apoiando, que gerencia essas inscrições, e também outras informações relevantes. Utilizamos o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, no projeto. Temos ali as seções, que a gente chama de pasta, né, documentos do projeto, o PPC, por exemplo, já que é um projeto de extensão. O horário, o calendário que a gente teve que organizar devido à publicação do edital no dia 15. Nós tivemos uma live de abertura no início do projeto, em fevereiro. As aulas ficam todas nesse link da 4ª pasta, né, as aulas síncronas, que são as aulas online, às terças e quintas-feiras, de 19 às 21 horas, além dos plantões aos sábados. Tem um fórum de discussão no projeto, né, e cada professor tem a sua pasta, onde ele coloca os materiais complementares, os materiais das aulas, e as aulas gravadas também vão para essa pasta. Temos todas as provas de edições anteriores do ENA, toda organizada ano a ano, com as soluções, né, as referências bibliográficas, todas que são solicitadas no edital, a gente tem ela dentro da plataforma, e alguns materiais complementares, como videoaulas, alguns materiais em PDF, alguns artigos. Temos também 3 simulados do projeto. Como agora estamos na reta final, a gente vai conseguir produzir apenas o último simulado, que provavelmente vai ser em setembro, mas acredito que já esteja na programação.
E ao final temos um aulão de preparação na quinta-feira, véspera da prova do ENA, que acontece no dia 1º de novembro, sábado. E tão logo aconteça o exame do ENA, os cursistas enviam para a gente as questões e a gente vai estar debruçando sobre essas questões, a gente vai discutir essas questões e comentar, corrigir tão logo depois que aconteça a prova. Nós temos um grupo de WhatsApp apenas para informes, onde todas as informações são publicadas nesse grupo do WhatsApp, e também o grupo de Telegram. Lá temos diversas interações entre os cursistas que apresentam questões, discutem questões, não só questões, como também assuntos relacionados à matemática. As nossas aulas são todas no Microsoft Teams, através das aulas síncronas. Lá na pasta tem o link das aulas de terças, quintas e os plantões de sábados. E as aulas são dinâmicas, todo cursista levanta a mão para poder fazer qualquer tipo de interação e todos os mestres vão estar lá disponível para poder sanar essas dúvidas na medida do possível. Além disso, as aulas são todas hospedadas no nosso canal do YouTube, para que aquele professor, aquele cursista que não conseguir assistir às aulas de terças e quintas, ele vai ter a condição de se preparar, planejar para assistir em outro momento. O mais importante do nosso projeto é essa organização que eu fiz em relação às provas. Nós temos aí todas as provas do ENA, são 510 questões. Veja que no início eram 35 questões, em 2010, com ingresso em 2011. Depois continua com 35 questões e ainda tinham 3 questões discursivas. No meu caso, eu também fiz esse tipo de situação, que eu sou egresso dessa turma. E aí, à medida que o tempo vai passando, aumenta-se para 40 questões, depois reduz novamente para 30. Em 2019, ingresso 2020, devido à pandemia, não houve o processo seletivo do ENA, né, a prova do ENA. Enfim, nós temos aí organizadas todas as questões por conteúdo. E isso também é uma forma muito interessante para você se organizar e maximizar os seus estudos. Veja só, de 2010 até 2024, tivemos 510 questões. E aqui você consegue identificar quais são os temas mais cobrados. Então, áreas de figuras planas, até hoje foram 75 questões. Isso dá uma média de 5 questões por prova. O segundo conteúdo que mais foi cobrado no ENA nos anos anteriores, nas edições anteriores, métodos de contagem, 62 questões. Uma média de 4,13 questões por prova. Então, aqui você já observa a nossa qualidade, né, para que você possa se apoiar, se organizar, planejar aonde você tem mais dificuldade. E o curso-benefício, por exemplo, questões envolvendo exponencial e logaritmo. A gente só tem 3 questões desde o início lá da primeira edição, 2010, ingresso 2011. Então, será que vale a pena se esforçar nesse conteúdo? Tudo bem, você consegue aí fazer uma, duas, três questões, mas a concentração maior, gente, por essa reta final, seriam nessa parte aí que está em verde, né, de áreas até proporcionalidade, também são muitas questões, e depois essa que eu destaquei em azul. Não que a gente tem que descartar essas de vermelho, mas são aquelas que têm uma quantidade menor de questões através da nossa avaliação. Então, todas essas questões estão lá na plataforma, só que os professores vão liberando na medida do curso, na medida do projeto. Mas se você tiver condição de resolver todas até o final da prova, sem problema nenhum. Mas na medida das aulas, geralmente 10, 15 questões são utilizadas em cada aula. Ok? E em relação o que mais interessa para você que talvez esteja interessado nessa reta final, como eu falei anteriormente, houve abertura de 300 novas vagas. Está aí o link da Funarb, que é a fundação de apoio que gerencia essas inscrições. Eu vou deixar na descrição do projeto. Até então, nós já temos 916 cursistas. Obviamente, desses 916, alguns já saíram. A gente vai fazer essa retirada, porque às vezes pela carga excessiva, às vezes por diversos motivos.
e essa substituição das vagas remanescentes, 300 vagas, porque a nossa plataforma só contempla 1.000 cursistas. Então, se você tem interesse, faça a sua inscrição quanto antes, que nós acreditamos que nessas 1 ou 2 semanas que vai acontecer aí, acredito que essas vagas serão todas preenchidas, ok? Então eu deixo aqui, de forma de comunicação e redes sociais, o site do IFMG Betim, o portal também, que é o site do IFPE, o site e eventos da FUNAB, para poder você fazer a sua inscrição, vou deixar na descrição desse vídeo. As nossas redes sociais no Instagram, ifmg.enaprofmat, também tem o Instagram do IFMG Betim, ifmg.betim. O nosso e-mail da coordenação, enaprofmat.betim@ifmg.edu.br, e o nosso canal do YouTube, Enaprofimat Betim. E nesse vídeo vou deixar também no meu canal e também no canal do Enaprofimat. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos.